Amados e queridos irmãos, de acordo com esse texto bíblico que nós acabamos de ler, aqui no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 29, o Senhor Jesus, Ele nos fala de prioridades. Prioridades são as nossas decisões, as nossas escolhas. Elas definirão como será a nossa vida espiritual e também a vida eterna. Nós vimos o Senhor Jesus no livro de Lucas, do capítulo 14, do versículo 16, quando ele fala a respeito da grande ceia, do grande banquete, que ele manda convidar a muitos. E diz-nos a palavra de Deus que quando o banquete, a ceia está preparado, ele então manda chamar os convidados. E a Bíblia diz que o primeiro convidado, ele negou o convite. E ele disse: eu comprei um campo, tenho que visitá-lo, portanto não posso ir. A sua prioridade foi o campo. O segundo, diz-nos a palavra de Deus, que ele diz: comprei uma junta de boi, tenho que experimentá-lo, por isso não posso ir. Também priorizou as coisas terrenas e materiais. O terceiro, pela mesma forma, ele disse: eu casei, portanto não posso ir. Diz-nos a palavra de Deus que então o Senhor Jesus, ele disse: olha, todos aqueles que rejeitou o convite, o chamado, eles não serão dignos de comer pão, de ceiar na mesa. Aleluia, glórias a Deus, porque eles priorizou as coisas sem significância, sem importância, sem resultado, preferindo as coisas terrenas e materiais. Nós estamos vivendo, meus irmãos, os dias, as épocas em que a maior parte das pessoas tem rejeitado, tem desprezado o convite, o chamado de Deus, tem priorizado coisas terrenas, coisas materiais, coisas sem significância. E por isso, aquele que nega, aquele que rejeita o convite de Jesus, ele não será digno de participar da mesa do banquete espiritual que está preparado para aqueles que priorizou a vida espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nós podemos ver, quando se fala em comprar, vender, adquirir ou trabalhar, nós vimos o Senhor Jesus dizendo que estes dias, estas épocas, estaria semelhante à época de Noé, aonde o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Ou seja, não estava nem aí para o aviso que Noé estava anunciando da destruição dos homens por meio da chuva do dilúvio. A Bíblia diz que eles
priorizaram a sua vida normal, a sua vida secular, a sua correria, a sua ocupação. E ele diz que eles não perceberam até que veio o dilúvio e consumiram a todos. O Senhor Jesus disse que esta época seria uma época semelhante, em que o homem tem corrido de um lado para o outro, onde o homem tem ocupado, onde o homem tem focado a sua vida nas coisas materiais, nas coisas terrenas, tem priorizado mais a vida secular do que a vida espiritual, e por isso está longe da comunhão, da intimidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Prioridades. Nós vamos ver que quando Esaú, no livro do Gênesis, aleluia, glórias a Deus, ele chega do campo cansado, com fome, ele estava faminto, e a Bíblia disse que Jacó estava preparando um guisado, uma comida saborosa. E ele então pediu daquele guisado, daquela comida, e Jacó disse: olha, se tu me venderes a tua primogenitura, eu te dou, eu te entrego. A Bíblia diz que Esaú estava faminto, e naquele momento ele desprezou a bênção da primogenitura. A Bíblia diz que ele troca, ele vende a bênção da primogenitura a troco de um prato de lentilha, a troco de um prato de comida. Ele diz que ele troca, ele negocia, ele vende, aleluia, glórias a Deus, a bênção, aleluia, da primogenitura por um prato de comida. Ele vendeu, ele negociou a bênção espiritual. Aleluia, glórias a Deus. E depois, a Bíblia diz que nem com lágrimas ele encontrou mais lugar para o arrependimento. Mesmo que com lágrimas ele buscou, já era tarde demais, porque ele havia desprezado a bênção espiritual da promessa de Deus que estava sobre a sua vida. E nós não podemos desprezar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus, meus irmãos, nos prometeu, que Deus nos abençoou. Nós não podemos abrir mão destas coisas, aleluias, espirituais, dessas promessas, dessas grandezas, dessas riquezas espirituais. Nós não podemos trocar, nós não podemos negociar, nós não podemos vender, aleluia, glórias a Deus, as bênçãos espirituais, aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós não podemos desprezar, aleluia, glórias a Deus, aquilo que nós, meus irmãos, alcançamos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Esaú, ele vendeu, ele negociou, ele trocou o direito da bênção de primogenitura, aleluia, glórias a Deus. E depois, mesmo com lágrimas, com arrependimento, já era tarde demais. Quantas pessoas que muitas vezes têm a oportunidade e estão desprezando as oportunidades de participar das bênçãos, das riquezas, do banquete espiritual, de estar debaixo das promessas de Deus.
por um momento, por algo momentâneo, por um desejo que vai saciar a sua carne. Porque Esaú matou a sua fome física, mas, aleluia, perdeu a bênção espiritual. Do que adiantou o homem matar o desejo da sua carne, do seu corpo físico, e perder a promessa, perder a bênção espiritual, que é a maior riqueza que o homem tem. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. A graça que nós temos, a comunhão que nós temos, nós não podemos, aleluia, glórias a Deus, perder, nós não podemos, aleluia, negociar, nós não podemos deixar, abandonar, desprezar, aleluia, glórias a Deus, isso que nós temos, que nós recebemos, que nós alcançamos das mãos do Senhor, porque é valioso, é um talento, aleluia, glórias a Deus. Quando Esaú se deu conta, já era tarde demais. Mesmo assim, meus irmãos, serão muitas pessoas, quando se der conta da oportunidade que perderam, só restará choro e lamentação, porque desprezou a promessa. E quem despreza, quem rejeita a promessa, quem rejeita as bênçãos espirituais, ele não terá direito, aleluia, glórias a Deus, de fazer parte da herança espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Ele não fará, aleluia, parte da herança, aleluia, glórias a Deus, do reino celestial que está preparado para aqueles que o esperam, para aqueles que o aguardam. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 32, o Senhor Jesus, ele nos diz, em apenas uma frase, um versículo, ele diz: lembrai, pois, da mulher de Ló. A Bíblia disse que Deus já havia determinado de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E então Deus tira o justo Ló, sua esposa e suas duas filhas do meio daquele povo pecador, porque Deus jamais iria destruir os ímpios com o justo. Aleluia, glórias a Deus. Deus, ele poupa a vida do justo, ele tira o justo. Aleluia, glórias a Deus. Imagine, meus irmãos, o quanto que Deus tem poupado esta nação, a humanidade, por causa do justo. Deus, ele tem poupado, aleluia, glórias a Deus, muita coisa, meus irmãos, Deus tem poupado por causa da sua igreja, por causa do justo, por amor do justo, aleluia. Deus, ele tem poupado, ele tem guardado a tua vida, ele tem guardado a tua casa, ele tem guardado a tua família por amor, aleluia, glórias a Deus, dos seus filhos, dos seus escolhidos, que ora, que clama. Senão o inimigo já teria, aleluia, mas por amor de mim, por amor de você, ele guarda a tua vida, ele guarda a tua casa, ele guarda a tua família. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Ló, sua esposa e suas duas filhas saíram, e a ordem era: escapa-te pela tua vida e não olhes para trás. A Bíblia diz que quando a mulher de Ló estava já no caminho, já fora da cidade, a Bíblia diz, meus irmãos, que ela priorizou olhar para trás. E quando ela escolhe olhar para trás, a Bíblia disse que ela se converteu em uma estátua de sal. Certamente ela havia saído de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não havia saído de dentro dela. Ainda havia coisa que ela estava presa,
naquela cidade, não sei, talvez na sua família, talvez nos seus bens, nos seus pertences, na riqueza, no conforto que ela havia adquirido e que agora havia ficado tudo para trás, para ser queimado, para ser destruído. Ela estava presa e ela não resistiu, e ela olhou para trás, e quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. E o Senhor Jesus, Ele adverte bem claro, aleluia, glórias a Deus, para lembrar da mulher de Ló, porque uma vez que Deus nos tirou do Egito, uma vez que Deus nos tirou do mundo, uma vez que Deus, Ele nos libertou, uma vez que Deus nos iluminou, uma vez que Deus nos guiou, uma vez que Deus